Olá! Vamos agora então fazer a correção da nossa prova através do nosso vídeo gabarito. Ok? Bom, então a primeira questão hoje da nossa prova, da nossa atividade avaliativa, foi referente a este caso clínico, do qual nós tínhamos alguns exames de um paciente com doença renal crônica. Então o paciente apresentava hiperfosfatemia que desenvolveu em função de sua doença renal. Daí tinha os exames que mostravam o valor de fósforo acima do que seria esperado, no qual então foi prescrito um medicamento, o Sevelamer, do qual ele utiliza 3 vezes por dia e não tinha o resultado esperado. E a mesma paciente apresentou alguns exames para ajuste de dose da medicação em uso, que no caso era para anemia. E aqui nós tínhamos alguns dados do paciente, 65 anos, 98 quilos, sexo feminino. E no caso a prescrição que ela trouxe, além da do Sevelamer, era da eritropoetina recombinante, 8 frascos, hidróxido de ferro endovenoso, 4 ampolas. Lembrando que na descrição do caso já alertava para a questão dela já estar em uso desta medicação. E esta foi uma receita para que fosse avaliado se ela estaria dentro das condições adequadas para uso do paciente. Daí então nós temos alguns exames, Temos exames de glicose, que não é o foco do nosso caso, mas é importante salientar e mostrar a importância de que a diabetes não controlada é uma das principais causas que leva hoje em dia à questão da doença renal crônica, e um exame em especial para a questão da doença renal crônica foi apresentado, que era a creatinina no valor de 4,3, acima do valor esperado. E também, através da creatinina, é possível estimar a taxa de filtração glomerular, que no caso dessa paciente dá em torno de 20,17. Sempre lembrando que, por se tratar de uma mulher, tem que se multiplicar por 0,85 no final daquela equação que eu apresentei na aula para vocês. E com este valor, o que nós temos? Nós temos então uma paciente que está no estágio 4 da doença. Ela já está num dos estágios mais avançados. E algumas características são importantes ressaltar nesse estágio. É a fase pré-diálise, são onde os primeiros sintomas começam a aparecer e análises laboratoriais evidenciam alterações. O paciente tem nível elevado de fósforo, o que ela já relata, do PTH, que também pode ser visto no exame, a anemia, que é já também evidenciada na questão de apresentar a prescrição de eritropoetina e ferro, elevação de potássio, emagrecimento, desnutrição, piora da hipertensão, libido, entre outras e outras funções. Então, no estágio que a paciente se encontra, uma questão é importante ressaltar. Ela está em estado de anemia. E por quê? Porque o rim, já estando muito comprometido, não consegue liberar um hormônio que promove a eritropoiese, que é a eritropoetina. E uma vez estando nessa condição, a paciente não tem como retornar ao estado normal. Ela está com uma anemia que é crônica, que só é revertido então usando esse hormônio e também um aporte adequado de ferro, uma vez que a absorção de ferro fica também comprometida por aqueles arranjos que a gente viu na aula passada. Ainda sobre os exames, nós temos aqui então agora o hemograma, do qual nós podemos ver que a hemoglobina, as hemácias de uma forma geral, estão com valores que não estão dentro da normalidade esperada. Não é uma anemia aguda, vamos assim dizer, intensa, mas é um estado anêmico. Só que temos que lembrar uma questão importante. A paciente já estava em tratamento. Então significa que ela usava a medicação e os resultados não foram os melhores esperados. Por isso a questão de um ajuste de dose e por isso uma nova prescrição foi então apresentada.
E ainda trouxe outros exames, né? No caso, a transferrina, né? Daí que apresentou valor de 260, a saturação 84 e o ferro sérico em torno de 220, sendo que para o feminino deveria estar na faixa de até 170. O que isso significa? Significa que ferro tem presente, mas não está tendo a quantidade de hormônio suficiente para levar a um estado mais adequado da anemia. Só ressaltando, a anemia dela não é uma anemia extrema, uma vez que ela está em tratamento. E o tratamento feito deixou a paciente nesta condição, com bastante ferro presente e, mesmo assim, não resultando naquilo que se esperava, que era um aumento no número, né, da hemoglobina. Por essa razão, veio uma nova prescrição. A questão é, qual a medicação que realmente deveria ser ajustada, né? Usando um raciocínio mais clínico. Lembrando que a gente não tem agora, né, acesso à prescrição anterior, mas é possível predizer e prever isso. Bom, então, considerando então que a paciente, né, não está num estágio muito desejável com relação ao seu eritrograma, principalmente hemácias e hemoglobina, denotando, né, um pouco de anemia, e considerando o fato de ela estar em um estágio bem avançado, que é o estágio 4, né, da doença renal crônica, e que precisa tratar dessa condição clínica, é que temos então, né, a análise então da prescrição. A pergunta que fica é, né, deveria ser ajustado, nesse caso, considerando uma prescrição hipotética anterior, o que deveria ter aumentado? Seria a quantidade de ferro ou a quantidade de eritropoetina? Em consideração ao resultado do exame e o melhor perfil do eritrograma dessa paciente, e considerando também a questão do exame de saturação de ferro sérico, entre outros, dá a entender que ferro há suficiente. O que falta para normalizar de vez, realmente, é a quantidade, então, da eritropoetina. E, mesmo que viéssemos a considerar que o exame esteja bom, apesar de todas as complicações clínicas, seria a melhor condição para aquela paciente e tudo mais, né? Considerando todas as complicações que advêm da doença renal crônica, uma informação extremamente importante: não há cura para a questão da anemia para a doença renal crônica. O rim está com problemas, então sempre haverá de usar eritropoetina. O que não dá para fazer é suspender o uso, né, deste hormônio, uma vez que o rim está comprometido. Correto? Então, as respostas, lembrando que clínica não tem gabarito, seria ou aumentar a quantidade de eritropoetina, que seria o mais racional, né, e reduzir até mesmo a quantidade de ferro. Mas isso seria necessário uma análise histórica do paciente, mas o que eu quero que vocês aprendam a ter um raciocínio inicial primordial, que, considerando o que a gente tem e as limitações de estudar um caso clínico sem a presença do paciente, o que seria mais adequado nesse caso seria o ajuste da eritropoetina, né? O ferro jamais deveria ter uma quantidade aumentada. Então, se a paciente tinha uma prescrição anterior com 2 ampolas, agora aparece 4, errado, pode vetar, né? O que deveria ser certo, né? Talvez uma redução do ferro ou até a manutenção, mas sim, obrigatoriamente, o aumento da eritropoetina para este paciente. Ok? E por fim, não vamos esquecer dos demais parâmetros clínicos, né? Então, a paciente apresentou usando o Sevelamer, né, um valor de 11,5, que está longe da referência. Aqui cabe uma análise. O pensamento clínico, causas mais simples, soluções mais simples. Vamos pautar sempre pelo mais simples. Primeiro, que se não funcionar, a gente parte para as coisas mais complexas. Nesse caso, o Sevelamer tem uma forma correta de ser utilizado. Qual que é a forma correta de se utilizar o Sevelamer? Como o mecanismo de ação dele passa pela questão de fazer o quelato, o sequestro do fósforo que vem dos alimentos e não deixar o fosfato ser absorvido, ele tem que ser usado antes das refeições.
Nessa situação, deveria-se então perguntar à paciente como é que ela usa, né? Porque se ela usa depois da refeição, não faz sentido, porque a alimentação chega, o fosfato é absorvido, depois você vai tomar um medicamento para sequestrar o fósforo que já entrou? Não tem como. Então, nesta situação, né, a primeira coisa é perguntar como você usa. E depois pensar, talvez, né, em soluções um pouco mais complexas, como aumentar a dose. Então, gente, o raciocínio clínico, primeiro, mais simples, ver como usa. Se não der certo, plano B, mais à frente, que seria o ajuste de dose. E não vamos esquecer também que o PTH está altíssimo, traz implicações na saúde óssea, como a osteostrofia renal. E uma das formas de contornar isso é o quê, né? É usando, então, o calcitriol, que normaliza a absorção de cálcio e diminui a necessidade de você ter elevação do PTH para manter o tamponamento do sangue. Então, o paciente deveria também já estar em uso de calcitriol. Se não tem essa prescrição, alguma coisa está errada também. É algo a se avaliar. Certo, gente? Então, com relação, né, às perguntas, né, o estágio que a paciente se encontra, para o estágio que ela se encontra, quarto estágio, justificado pelaquela equação, valor próximo de 20. A explicação para as alterações do litrograma. Nesse estágio 4 da doença, né, nesse estágio que ela se encontra, que é o estágio 4, já começa a ter as complicações, como redução drástica na produção de eritropoetina e dificuldade na formação de hemácias de hemoglobina. Então, a explicação para essas alterações está relacionado ao estágio que a paciente se encontra. Quais as prováveis explicações para alterações de ferritina e transferrina? Provavelmente, né, a eritropoetina não está em quantidade suficiente e o organismo acaba se confundindo. Por quê? A gente fica com eritropoetina baixa quando a gente tem muita hemoglobina. Só que o organismo não entende que o rim está danificado, baixa eritropoetina reduz a absorção de ferro, né? E o que acontece, né? Daí já tem um certo problema. Mas o aumento realmente, né, da ferritina se dá porque a eritropoetina não é suficiente para fazer a formação da hemoglobina e por isso então o ferro fica acumulando. Na quantidade correta de eritropoetina, esse ferro então seria adequadamente transformado em hemoglobina. Então as prováveis explicações, né, de uma forma resumida, ferritina alta, eritropoetina não está em quantidade adequada, né, para aproveitar o ferro e formar hemoglobina, então ele vai se acumulando. E a transferrina, ela fica baixa e dá aquela saturação de transferrina, em função do ferro estando alto, você então absorver menos ferro para não se comprometer. E, né, das medicações, quem deveria ter realmente o ajuste? Considerando que você tem muito ferro no seu organismo, né, não dá para mexer no ferro. Considerando que a pessoa ainda tem, né, uma leve anemia, quem deveria ser ajustado seria realmente a eritropoetina. Correto? Bom, esta é a explicação. Se ainda persistir dúvidas, entre em contato com o professor que a gente vai conversando sobre, ok? Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição.